Você com certeza já se incomodou por dois personagens que não tinham nada a ver um com o outro ficarem juntos. Por causa disso, existe o fandom de cada desenho que consegue eleger o melhor casal sem brigar, não é mesmo? Bem, a verdade é que muitas vezes o fandom consegue promover algo ainda mais bizarro que o próprio desenho e, em alguns casos, até chips que envolvem personagens de desenhos diferentes. Muito por isso, algumas coisas simplesmente não funcionam, nem no desenho, nem na vida real. E falando em coisas que a gente ignora até ficar óbvio demais, tem uma coisa que muita gente só percebe quando fica escancarada, porque se nos desenhos os personagens ficam mais fortes com o tempo, na vida real isso também acontece, mas com o cabelo o assunto é um pouco mais delicado, e é exatamente por isso que eu tenho a honra de falar que o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Manual. A Manual é uma plataforma de saúde que conecta você com médicos para tratar a calvície de forma simples e 100% online. Funciona assim, você responde um questionário, um médico avalia o seu caso, e se for recomendado você recebe um tratamento personalizado direto na sua casa, tudo isso numa caixa discreta, sem exposição nenhuma. Tudo isso é mais comum do que aparenta, quase 1 a cada 3 homens começa a perder o cabelo antes dos 30 anos. Inclusive, dá uma olhada nesses resultados de pessoas reais aqui na tela. Se você quiser testar, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado, e usando meu cupom CARTNEY, você ganha 40% de desconto mais frete grátis no primeiro pedido. Então, diferente dos chips bizarros que vamos ver hoje, isso é uma decisão que realmente vale a pena considerar. Luz e Marco. Tá, eu quero saber quem caramba foi responsável por essa imagem. Luz e Marco foram um casal que por algum motivo foi muito falado entre a segunda e terceira temporada de The House, que eventualmente virou um meme na comunidade, tão bizarro que ele era. Isso é muito estranho, porque depois dos fãs de Star vs Forças do Mal aguentarem chips ruins atrás de chips ruins, o esperado é que eles fossem fazer a escolha correta na vez deles de montar o casal, não. Bem, a grande realidade é que eles no mínimo conseguiram fazer algo tão esquisito quanto, mas tentando dar alguma chance para o que as pessoas pensavam, eu até que consigo ver alguma margem para pensar isso, diferente de alguns chips dessa lista. Ambos os personagens foram humanos que tinham uma vida pra lá de monótona no mundo real, mas mudaram totalmente quando entraram em contato com magia, com a Luz ganhando força e usando da sua magia para amadurecer e ser uma pessoa melhor, e o Marco cometendo algumas das maiores bizarrices que eu já vi em um desenho da Disney. Esse chip também acaba combinando com aquele ar de energias opostas em casais de desenhos animados, isso é muito usado, com o Marco sendo uma pessoa calma, paciente e antes da terceira temporada até que bem responsável, e a Luz sendo impulsiva, caótica e muito desesperada para tomar as suas decisões, frequentemente escolhendo por decisões não tão inteligentes apenas porque ela gostou e quer agir o mais rápido possível. Agora, se eu acho que esse chip tem algum sentido, com certeza não. Primeiro que os dois personagens namoram, isso me afasta muito, e segundo que o Marco vira um completo babaca depois da terceira temporada de Star vs Forças do Mal, e eu ainda tenho um ranço do personagem dele por causa disso. Mas se você achou esse chip bizarro, é porque você nem imagina o nosso próximo item da lista, Huri do Duolingo. Diferente de qualquer outro casal dessa lista, esse chip entre muitas aspas foi oficializado, sendo confirmado pela própria Dana Terrace, criadora de The House, em Twitch. Tudo isso começou em setembro de 2020, quando o Duolingo fez um post pra lá de confuso divulgando uma fanart da Emmett. Isso continuou por mais algum tempo, mas todo mundo tinha pensado que tinha acabado por ali, afinal o Duolingo volta e meia interage com alguma marca. Mas o que quebrou o Twitter foi quando pouco antes da estreia da segunda temporada de The House, os dois pássaros ficaram juntos, colocando as suas diferenças de lado, tudo para curtir a segunda temporada de The House, ainda marcando a própria Dana Terrace, e de uma maneira engraçada a própria Dana entrou na brincadeira e respondeu o tweet. Huri e Du apenas assistem os desenhos após acabarem suas lições de espanhol. Uma vez inimigos, agora eles deixaram a rivalidade de lado, enquanto Huri decidiu que precisava impressionar a mãe da Luz se eles quiserem ficar juntos. Isso é canon, confirmou a Dana Terrace. E meus amigos, isso foi uma tendência, porque a partir daqui o desenho ficou cheio de memes dos dois juntos, mas como tudo que é bom tem um fim, o relacionamento dos dois acabaria em certo momento. Em 2023, muito tempo depois do fim de The House, o Duolingo Brasil acabou confirmando o término do casal, fazendo uma nota pra lá de engraçada dizendo que a vida é feita de ciclos e infelizmente aquilo chegou ao fim. E apesar disso ter saído em tom de piada, as interações entre os dois com certeza terminaram quando, depois de muitas polêmicas envolvendo substituir os funcionários por inteligência artificial, o Duolingo teve a coragem de pedir um livro pra ele e pro Ruth no anúncio de Long Live the King, um novo livro de The House. E dando uma das maiores lapadas que eu já vi na minha vida, Dana disse que poderia fazer isso, assim que o Duolingo parasse com a política ridícula de trocar pessoas por inteligência artificial. Como era de se esperar, isso não aconteceu e o Duolingo não comentou mais nada desde então, com medo de levar outro lapado da Dana. Mas falando um pouco sério agora, esse casal, mesmo que tenha sido em tom de piada desde o início, foi muito divertido de se acompanhar. Era muito bom ver essa interação entre as marcas. Talvez diferente de todos os casais desse vídeo, eu apoiava isso aqui. Gumball e Darwin. Ok,
dessa vez não é nem o fandom que parece shippar os dois personagens, muito pelo contrário. Aqui é o caso do próprio desenho parecer fazer de tudo pra esses dois serem alguma coisa, e eu me incomodo como ninguém na produção parece ter alguma decência sobre esses dois. Ambos os personagens têm seus arcos durante o desenho, ambos têm suas namoradas, mas por algum motivo que eu não faço ideia do porquê cargas d'água é assim, Gumball e Darwin são os personagens que mais se beijam durante o desenho, mesmo sendo literalmente irmãos. Durante a série, os personagens colam lábios um no outro 4 vezes, e 2 delas pra mim são de pelo menos muito mau gosto. No episódio The Pressure, Gumball e Darwin ficam em um dilema gigantesco, porque o Gumball estava ansioso para beijar a Penny e o Darwin estava super mal com tudo que ele teria que encarar para beijar a Masami. Conforme o episódio vai passando, João Bananas e Tobias sabotam o beijo dos dois e começam a quebrar a árvore. Na mesma hora, Gumball e Darwin fecham seus olhos e vão de encontro no outro. Até que bem, o inevitável acontece. Os dois se beijam, mas o pior ainda viria depois dos dois personagens ficarem comentando sobre o quão bom foi o beijo. E como a sensação foi melhor do que eles imaginavam, eu simplesmente não acredito que os produtores do show escreveram isso e acharam que tava de boa. As outras vezes que os personagens se beijam durante a série pareciam ser por questões de humor, mas dessa vez até os personagens falam que gostaram, tentando passar um pano e ser um show de 2008 sem pretensão nenhuma do que estava acontecendo na primeira temporada. Então muitos anos depois, os produtores do desenho com certeza aprenderiam a lição e não repetiriam isso. Não! Bem, isso era o que eu pensava pelo menos, porque mais de 10 anos depois, na nova série de O Incrível Mundo de Gumball, de algum jeito eles conseguiram fazer pior ainda. Aqui nós temos um episódio que deveria ser romântico sobre a Carrie e Darwin, mas na hora do vamos ver, a Carrie corre a escola inteira, possui o corpo do Gumball e beija o peixe, o que tipo, era totalmente evitável. Os dois personagens já se beijaram na série antes, mesmo com a Carrie não possuindo o corpo, mas por algum motivo eles decidiram mudar isso nesse episódio, tipo, não tinha decisão pior que eles poderiam tomar. Caramba, realmente foi difícil de assistir isso na época e não tenho a menor ideia de como esse episódio passou. De qualquer forma, eu acho que estamos fugindo um pouco do tema central desse vídeo, então vamos para talvez o chip mais estranho dessa lista, Mordecai e Twilight. Você provavelmente já viu essa imagem, mas não faz ideia do contexto dela e por que ela é tão comentada. Bem, vamos aos fatos. Lá pra 2011, uma fanfic do casal foi criada. O que tem nela eu não sei e não tenho o mínimo interesse de saber, mas parece que dentro do nicho que ela estava, a fanfic chamou uma certa atenção e uma comunidade no DeviantArt foi criada com o intuito de divulgar fotos e artes sobre o casal. Até aqui isso era algo normal, quer dizer, você talvez estranhe, mas isso existe pra literalmente qualquer combinação de personagem que você pensar. Entretanto, depois de muito tempo na comunidade, em 2012, um post feito pelo usuário BlueDog444 simplesmente quebraria a internet quase 10 anos depois. Era uma arte muito estranha, feita no Paint, onde vemos Mordecai e Twilight, ambos separados por uma linha preta, as lágrimas, cantando um verso da música Airplanes, lamentando sobre o quanto eles queriam estar perto um do outro, mas não conseguiam por ser de desenhos diferentes. Na época, essa arte era muito reconhecida e dentro da internet ela era até que bem comentada, porém, quando nós menos esperávamos, um herói com o nick de X e Y relembraria essa pérola e daria início a um dos maiores memes de 2020. Um vídeo com baixa qualidade, uma marca d'água forte e a arte feita do Paint parecendo pior do que estava no início. Esse vídeo simplesmente explodiu a internet. Quer dizer, não necessariamente foi o vídeo que viralizou, mas ele deu início a uma das maiores trends já vistas entre animadores. Diversos desenhistas e pessoas envolvidas com a animação decidiram se juntar para trabalhar em equipe e fazerem algumas das animações mais visualmente lindas e detalhadas sobre o assunto. Se você tem alguma dúvida, ninguém realmente levava esse chip a sério, mas a combinação de toda a história era tão memorável que as pessoas decidiram tomar um tempo de todas as suas brigas internas para rir em conjunto com essa simples imagem. E sabe, por mais duvidosa ou estranha que seja a origem dessa imagem, é muito bom saber que até um simples desenho mal feito no Paint consegue unir um grupo de pessoas tão gigantesco. De qualquer forma, se a gente tava num clima bom, eu acho que chegou na hora de irmos para um chip um tanto quanto problemático. Jasper e Lápis Lazuli. Eu não acredito, mas chegou a hora de olharmos para talvez a relação mais tóxica dos desenhos. Eu não consigo acreditar que existem pessoas que realmente shippam esse casal. Bem, vamos a um resumo para você que não viu ou não se lembra de Steven Universo. A Lápis foi desde sempre uma pessoa que foi muito abusada. Ela entrou no meio de uma guerra que ela não queria estar, ela foi tratada como traíra mesmo não sendo, foi colocada dentro de um espelho por milhares de anos e quando ela finalmente conseguiu a sua liberdade, ela foi pega de novo, feita de prisioneira por mais algum tempo. Nisso, as Crystal Gems, quando acabaram sendo presas junto, o Steven tenta ajudar a resgatar ela, mas ele simplesmente não consegue. A Lápis então escolhe se fundir com a Jasper para manter ela presa dentro do mar. A partir disso, uma relação de mutualidade tóxica é formada entre as duas. A Lápis precisava aguentar meses para segurar a Jasper dentro do mar, e realmente passa mal tentando fazer isso. Tem um episódio que nós vemos o que se passava na mente da
outras duas naquele instante. Você vê claramente a Lápis sofrendo e passando mal na nossa frente, e apesar da Jasper ser claramente a vilã do desenho, você vê que ela também odeia estar naquela situação. Tudo isso porque é uma situação de mutualidade tóxica, as duas se odiavam e odiavam estar naquilo, e se pudessem, com certeza fugiriam daquilo quando tivessem oportunidade. Mas mesmo assim, por algum motivo, alguma razão desconhecida, alguma pequena porcentagem de pessoas que eu realmente estou preocupada pela saúde mental decidiram shippar as personagens em determinado momento de Steven Universo. Felizmente esse grupo de pessoas foi cada vez mais diminuindo conforme o tempo foi passando, mas é assustador que isso tenha sido um assunto em algum momento. Honestamente, para essas duas deve ter sido a pior ideia que eu já vi. Mas bem, eu acho que por hoje é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Muito obrigado ao Manual por patrocinar esse vídeo. Não se esqueçam de usar o cupom CART na Manual para ganharem 40% de desconto e frete grátis. Muito obrigado, membros, por serem incríveis. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!